Olá, alunas e alunos! Há muitos obstáculos para a transição para uma economia de baixo carbono. As mudanças necessárias, apesar de difíceis, podem ser encaradas como oportunidades para novas atividades econômicas, como o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes e de combustíveis alternativos. É o que propõe os adeptos da economia verde, um tema que foi debatido durante a Conferência Mundial da ONU em 2012, a Rio+20. Nessa aula, a gente vai conhecer alguns exemplos de alternativas sustentáveis em vários setores, políticas públicas, soluções em indústrias, soluções comunitárias e iniciativas também de pequenas empresas que já estão em desenvolvimento no mundo e no Brasil. O primeiro exemplo se refere a políticas públicas em um país que, de acordo com especialistas, tem potencial para liderar a transição para uma economia limpa, a China. Nos últimos 30 anos, desde que iniciou uma grande reforma, o país tirou 400 milhões de pessoas da linha da pobreza, acumulou 4 trilhões de dólares em reservas e se tornou o principal exportador do planeta, estando prestes a assumir o posto de maior economia do mundo. Essa industrialização acelerada, no entanto, foi movida a carvão, que ainda responde por 66% da matriz energética, levando a China ao posto de maior poluidor do mundo, responsável por 25% das emissões globais de gases de efeito estufa. A poluição tem sido um entrave à continuidade do desenvolvimento chinês e, por isso, o país passou a investir fartamente em tecnologias limpas. Especialistas apontam que a transição para uma economia de baixo carbono no mundo vai depender muito das decisões que os chineses vão tomar. O investimento em fontes de energia limpa e iniciativas para reduzir a poluição são algumas das ações chinesas para uma economia sustentável. Atualmente, a China é líder em investimentos em energias renováveis, mas só 13% da energia do país é de fontes limpas. A sua meta é chegar a 40% em 2030. O governo do país anunciou em 2015 que vai fechar 1,8 milhões de postos de trabalho nas siderúrgicas e nas indústrias de carvão, que são as que mais poluem no país. Em momentos de forte poluição, os governos locais também devem aplicar medidas de urgência, como restrições no trânsito das cidades e limites para a emissão de poluentes industriais. Agora, vamos conhecer um caso que vem revolucionando o mercado de plástico no Brasil. É o plástico verde, ou polietileno derivado da cana-de-açúcar. De acordo com a Deodato, a tecnologia foi desenvolvida em 1980 em Alagoas, mas somente em 2010 o plástico verde passou a ser produzido industrialmente pela Braskem. O plástico verde é hoje empregado em embalagens de alimentos e cosméticos diferenciadas pelo selo I'm Green. Os benefícios na substituição do petróleo são inegáveis, mas especialistas apontam que o impacto ambiental do cultivo da cana também deve ser considerado, porque envolve o consumo de agrotóxicos, queimadas e desmatamento. Um outro desafio é o descarte correto do lixo na ponta final da cadeia de consumo. É importante lembrar que a poluição pelo consumo excessivo e descarte de plástico sobrecarrega aterros sanitários e é responsável por enchentes em cidades. Também polui o mar e mata muitas espécies marinhas que morrem por contaminação ou asfixia. Uma pesquisa recente, publicada no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, descobriu que aproximadamente 80% da superfície dos oceanos do mundo está contaminada com lixo plástico. O plástico demora mais de 100 anos para se decompor e atualmente apenas 5% do lixo plástico é reciclado. Pensando neste problema, um garoto, na época com 16 anos, passou a se dedicar a uma tecnologia que fosse barata e acessível para limpar os mares depois de se deparar com o lixo no oceano pela primeira vez em um mergulho. Em 2014, a sua invenção foi aprovada por cientistas e engenheiros e passou a ser produzida. Essa solução funciona como uma barreira flutuante que aproveita as correntes oceânicas para bloquear os resíduos encontrados no mar. A perspectiva dos fabricantes é que em 10 anos metade do lixo do Oceano Pacífico possa ser removida. Com relação à conservação de áreas naturais e produção de alimentos, a agroecologia se destaca como um sistema que propicia conservação ecológica também com ganhos sociais. Neste campo, os sistemas agroflorestais têm grande potencial de se firmar como uma alternativa à agricultura tradicional, que consome grande quantidade de água, combustíveis fósseis e agrotóxicos, além das questões relacionadas à concentração de terra e de ganhos econômicos. Nos sistemas agroflorestais ou nas agroflorestas, associa-se a agricultura, a pecuária com árvores, combinando produção e conservação dos recursos naturais, além de buscar atender às várias necessidades de agricultores familiares, como obtenção de alimento, extração de madeira, cultivo de plantas medicinais.
As agroflorestas também dispensam o uso de agrotóxicos e permitem a diversificação da produção, proporcionando uma oferta mais estável de produtos ao longo do ano. Assim, os sistemas agroflorestais são uma ferramenta poderosa para garantir a segurança alimentar em países subdesenvolvidos. Principalmente, também auxiliam na conservação dos solos, das microbacias e de áreas florestais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação afirma que com o investimento em práticas sustentáveis de alimentação é possível aumentar em 56% a produção de alimentos no mundo todo. Mas isso depende muito de políticas públicas e da ampliação do crédito para pequenos produtores. No campo do combate à seca com participação comunitária, o Brasil também pode se orgulhar da criação e da implantação bem-sucedida de pequenas barragens na região do semiárido. São as chamadas barraginhas. Tem como principal objetivo a reativação do lençol freático e das nascentes e contribuir para a irrigação de culturas de subsistência em regiões que sofrem com a estiagem. Tem casos isolados de mini-barragens construídas há cerca de 30 anos pelos próprios agricultores. Mas a Embrapa aprimorou a tecnologia das barraginhas e criou uma metodologia de disseminação e de treinamento para que as comunidades parceiras possam construir suas próprias mini-barragens. De acordo com a Embrapa, em 15 anos de projeto, mais de 200 mil mini-barragens foram construídas e cerca de 20 mil pessoas foram treinadas nos estados de Minas Gerais, Tocantins, Ceará, Piauí, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Para o projeto ser ampliado, há uma ampla rede de parceiras que envolve governos, organizações não governamentais, instituições financeiras, associações de produtores rurais e também comunidades. O resultado imediato é o controle de erosões, a revitalização de córregos e de rios, maior tempo de umidade dos solos de baixadas e diminuição dos efeitos das enchentes. As barraginhas também amenizam os efeitos das estiagens, mantendo por mais tempo a umidade do terreno e a reserva de água para o consumo. A eliminação do caminhão-pipa nas regiões semiáridas é outra consequência positiva do sistema. Esses exemplos nos mostram que é possível inovar para um futuro mais sustentável, mas especialistas são unânimes em afirmar que é necessário maior investimento em tecnologia, em educação e em incentivos fiscais. Com certeza, os casos de sucesso não se restringem a grandes empreendimentos e grandes projetos. Há boas práticas sustentáveis também no setor de serviços, em pequenos empreendimentos e por aí afora. Se você se interessou por esse tema, eu sugiro que fique atento às oportunidades nessa área e busque se inspirar para inovar nas suas práticas profissionais. Eu agradeço pela sua atenção e até a próxima aula.